Eu vou contar rapidinho para vocês aqui, porque em instantes nós já vamos ouvir o pronunciamento do presidente Bolsonaro. Segura aí. Mas antes, vamos trazer para você a informação do que afirmou o governador Carlos Moisés em entrevista coletiva, a mais recente. Fernando, o governador também já se pronunciou sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro? Sim. Mas primeiro o que disse o governador Carlos Moisés em entrevista coletiva sobre os investimentos para Santa Catarina. Ele disse que dinheiro para a área da saúde não falta e não vai faltar. E ressaltou também os leitos de UTI. Nesse momento são exatamente cerca de, na verdade exatamente não, mas cerca de 800 leitos de UTI e o governo quer implantar pelo menos mais 700. Deixa eu ver o que disse o governador Carlos Moisés com relação a esses investimentos na área da saúde. Nós temos, em termos de leitos de UTI, no estado, 801 leitos de UTI cadastrados e registrados, e nós pretendemos, além desses 801 leitos, termos num espaço de 30 dias a capacidade de nos mobilizarmos para criarmos mais 713 leitos de UTI. Essa conta modificou a partir da modelagem que a gente rodou em laboratório, projetando o número de pessoas que vão procurar a rede pública de saúde apresentando sinais um pouco mais agravados e que vão precisar de, por exemplo, terapia intensiva. Então, o nosso projeto é que em 30 dias a gente habilite, a gente consiga instalar 713 novos leitos de UTI. É muita coisa, hein? 713 novos leitos de UTI é muita coisa. Isso nos faz pensar o seguinte, né? A preocupação que ainda é necessária com relação ao coronavírus. 713 leitos de UTI abertos em 30 dias, realmente porque a doença, a pandemia, ainda exige respeito aqui em Santa Catarina e muita atenção. O governador também falou com relação à retomada dos serviços. A gente vai repercutir hoje aqui no SBT Meio Dia, por exemplo, o pedido de algumas entidades empresariais, industriais, para que o governador libere alguns setores econômicos do estado, mas o governo foi claro que já existe um planejamento para que as atividades sejam retomadas. Por enquanto, quarentena de 7 dias, mas um planejamento já está sendo feito. O governador falou mais sobre isso. A gente, através, os nossos decretos têm delegado essa autoridade a essa equipe da saúde, que avalia o que é essencial, o que não é essencial e o que pode começar a funcionar. Então, a partir de amanhã, por consenso nosso, as obras de infraestrutura e obras públicas em geral devem retornar a funcionar, obviamente com algumas recomendações especiais, com retirada de idosos da frente de trabalho. O teletrabalho também é recomendado para aqueles que fazem atividades administrativas nas empresas de infraestrutura, de construção, enfim, mas que toda a cadeia envolvida nas obras de infraestrutura, nas obras públicas, devem naturalmente voltar a trabalhar para atender essa cadeia com seus insumos, com materiais, enfim, para que a gente continue produzindo, enfim, ocupando as pessoas aqui em Santa Catarina. Não diferente, a indústria também retoma seus trabalhos e não se afastou do trabalho com 50% em alguns perfis, outros no agronegócio com 100% de trabalhadores. E mais, nós estamos conversando com bares, restaurantes, hotéis, enfim, toda uma série de segmentos, o mercado financeiro também, as empresas que operam no mercado financeiro, bancos, cooperativas de crédito, para que a gente, a partir dessa semana, então, que nós temos aí ainda de isolamento social, que a gente modele a forma segura da retomada das atividades para as próximas semanas, de forma que a gente não tenha um aumento do contágio, que a gente continue fazendo esses movimentos de segurança sanitária, mas ao mesmo tempo volte a produzir, volte a liberar o nosso estado para voltar a funcionar a plena carga. Com relação à retomada dos serviços, até porque é necessário que as pessoas voltem, mas voltem com segurança para as ruas, para que consigam, de alguma forma, ir retomando a normalidade, comprando no comércio, trabalhando. As pessoas precisam estar confiantes para voltar a girar o mercado, para que possam voltar às suas rotinas. Outro ponto importante, nesse momento o isolamento necessário para que aquelas pessoas que podem ter a gravidade da doença não sejam contaminadas. Por mais que nos jovens o coronavírus não afete de forma mais grave, não traga riscos maiores à saúde, são eles que levam as doenças para aqueles que podem ficar
em estado mais grave ou até vir a falecer. Por isso, neste momento, o isolamento social que está valendo em Santa Catarina.